Graça e paz a todos, eu sou Flávio Alves e nesse momento vamos estar falando de algo que vem repercutindo no meio do povo de Deus, da igreja, no meio da sociedade em geral, que é sobre e em relação ao período eleitoral, a política. Nesse momento, eu quero mostrar a você, cristão, me dirigir completamente diretamente a você, para que você entenda que quando você se denomina cristão, você está dizendo que é uma cópia, um pequeno Cristo, algo semelhante a Cristo. E dentro dessa análise, vamos ver pela Bíblia, que é o nosso manual, porque quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós aderimos à graça. E essa graça tem um manual de instruções, que é a Bíblia. E essas instruções trazem para nós servos, filhos de Deus, restaurados em Cristo por meio do seu sacrifício, princípios, constituições, diretrizes, a quais devemos ler, aprender, ser convencidos pelo Espírito Santo que habita dentro daquele que nasceu de novo e segui-las. Então, dentro desse parâmetro de que temos um Senhor, Jesus Cristo, temos uma constituição de princípios, a palavra de Deus, devemos seguir essa forma, essa diretriz, também em relação às nossas decisões do dia a dia, inclusive na política. Vamos ver e entender que, no princípio, Deus criou tudo perfeito. A humanidade, o homem e mulher, o jardim, tudo estava estabelecido da forma que Deus próprio falou que era muito bom. Porém, o homem decidiu pecar, desobedecer a Deus, se afastou de Deus e agora entrou no governo um ser que veio para roubar, matar e destruir. Satanás, o diabo. Ele, falando para Jesus na tentação no deserto, disse: se ajoelhe, me adore, que todo esse reino em sua plenitude, sua beleza, suas riquezas e seu poder, eu te dou, porque me foi dado e agora eu dou a quem eu quiser. Então, analisando esse princípio, vemos que hoje o mundo está sendo governado pelo Senhor, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, não dos crentes, para verem a verdade de Cristo. Então, precisamos entender uma coisa. Esse Senhor veio para roubar, matar e destruir. E isso veio nas mais diversas áreas atuar também no dia a dia do cristão. Só que a Bíblia é clara quando diz que quem é espiritual, quem busca os princípios bíblicos, quem ouve o Espírito Santo, quem ora, discerne bem a tudo. Então, precisamos entender que a nós é dado uma capacidade sobrenatural, porque o Espírito Santo habita em nós, para que possamos discernir todas as coisas. Olhando desse princípio, vemos lá atrás um princípio estabelecido hoje e usado nas táticas de guerra, que é o dividir para conquistar. Satanás, ele convenceu com sua lábia um terço dos anjos. Quando ele era anjo, ele quis tomar o lugar de Deus, fazer o trono acima do trono divino, e assim ludibriou, convenceu um terço dos anjos. Dividiu para conquistar. Não foi Maquiavel que inventou, foi Satanás. E Satanás, no vídeo de Maquiavel, trouxe à tona, e hoje vemos isso em vários aspectos da sociedade em geral. Inclusive na nossa nação. Inclusive dentro da igreja, dividindo o corpo de Cristo para conquistar. Hoje nós vemos a atuação demoníaca no meio do corpo de Cristo, trazendo confusão, dúvida, para que um se levante de um lado e outro do outro e haja uma separação. Porém, como eu falei, o espiritual discerne bem a tudo. A Bíblia mostra que os princípios bíblicos levam a uma vida de paz e sossegada. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que devemos orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos uma vida de paz e sossegada e tranquila. 1 Timóteo 2, 1 e 2.
Então, vemos que nós, como cristãos, devemos orar por essas autoridades para que tenhamos essa paz. Não é impossível para Deus intervir no coração de um homem, mesmo que seja ímpio. Nós vemos isso no fato de Nabucodonosor, e o próprio Deus o chamou de servo. Analisando a Bíblia, devemos, como cristão, orar. Porém, também, Cristo nos diz: seja vosso proceder, seja vossa escolha. Se sim, sim. Se não, não. Devemos optar nesse momento por A ou B. Devemos optar nesse momento por A ou B. Devemos analisar A ou B pelos princípios, pela voz de comando do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra dele. Onde aquilo que se encaminha para roubar, matar e destruir deve ser posto para longe de nossa vida. Escolhido por nós mesmos, porque segundo Paulo, quem planta na carne, colhe na carne. E devemos analisar aquilo que leva para a vida, paz, justiça. Devemos andar seguindo esses princípios, entendendo que o candidato 1 e o candidato 2 não são cristãos, não têm o Espírito Santo dentro, e por isso estão sujeitos, suscetíveis de forma maior a ser influenciados por Satanás. Porém, devemos analisar o princípio por trás de cada um. Um princípio de destruição, morte, roubo, ou um princípio de justiça, família, de forma maior. É possível, por meio da oração, é possível, por meio dos contatos, uma pessoa tomar decisões alinhadas aos princípios da palavra. Precisamos entender que hoje nós precisamos ter esse direcionamento baseado em princípios e não no nosso bucho, na nossa vontade, na nossa paixão, e sim segundo a palavra de Deus, porque ela é nosso guia, ela é o nosso espelho, ela é a nossa diretriz. E se nós não agirmos de acordo com ela, nós vamos ser ludibriados, nós vamos ser enganados e nós vamos ser levados ao erro, onde Deus deixou ela para que ela fosse nosso guia, nosso instrumento de viver uma vida justa, tranquila, sossegada e de paz. Nós, como cristãos, devemos orar por essas autoridades, por todo homem, mas também devemos analisar os princípios da Bíblia para saber qual caminho seguir. Eu decidi escolher e optar pelo que mais se aproxima desses princípios. E você deve fazer a mesma coisa. Por quê? Porque os princípios da Bíblia são determinados pelo seu Senhor e não por homens. E não por paixão e não por engano. Se você sabe que tem caroço nesse angu, analise pela palavra e veja qual é aquele que mais se aproxima da palavra de Deus. Não que seja nenhum dos dois perfeitos, mas vemos um lado de uma forma decaída, de uma forma pior e de uma forma que, segundo fatos, pendeu para morte, roubo e destruição. Porém, vemos o outro, até então, não tendo esse sentido de roubo, não tendo nada comprovado de morte, a não ser dando uns coisas feitos em jumento brabo. Porém, ele próprio reconheceu que agiu errado, pediu perdão e tal. Porém, se essa fala lhe causou mal, não é um motivo para você entregar um cheque em branco na mão de uma pessoa que pode destruir a sua família, a sua vida. Pense nisso. Haja como crente, segundo os princípios bíblicos e não segundo o seu bucho. Eu fico por aqui, eu sou Flávio Alves e até a próxima. Fui!